Um Plano Nacional de Mudança do Clima é um instrumento de planejamento que deveria permitir gestores públicos, o setor privado, o setor empresarial e a sociedade saber onde deve colocar esforços, dinheiro, investimento, que tipo de ações devem ser feitas para garantir que os objetivos do plano sejam alcançados, ou seja, de produzir, permitir o desenvolvimento sustentável do país com baixa emissão de carbono. Tem um esforço muito grande no plano para a questão de desmatamento. O plano sinaliza algumas metas ou desejos na área de eficiência energética. O plano usando aquela comparação, é um copo com água. A gente não sabe se está pela metade ou não. Ele é um conjunto de desejos, mas até agora o governo federal não sinalizou se haverá recursos para a efetiva implementação do plano. Então, nós precisamos que os nossos parlamentares, quando forem aprovar o orçamento anual, e os nossos governantes, quando forem elaborar o orçamento anual das atividades dos órgãos públicos, nos diferentes campos de atuação, na energia, agricultura, na habitação, saneamento, considerem o plano de mudança de clima, mas considerem também, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento do milênio, tudo que tem a ver com sustentabilidade. Mas, até agora, nós não vimos alocação efetiva de recursos para a implementação do plano. Bem, primeiro dizer que o Plano Nacional ele vai funcionar também se houverem planos estaduais, planos municipais, ou seja, se em qualquer esfera, em qualquer escala do Brasil, nós tivermos comunidades, prefeituras, órgãos estaduais, órgãos federais engajados em torno do desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que protege o ambiente no sentido de garantir integridade do que a gente chama dos serviços ambientais, serviços providos pelos ecossistemas, a fertilidade do solo, a produção de água, a paisagem, o conforto climático, o regime de chuvas. Quando a gente muda a paisagem para uma atividade agrícola, ou muda a paisagem para expandir a cidade, nós estamos interferindo nesses serviços ambientais, produção de água, fertilidade do solo, conforto climático. A ideia de compensação, pagamentos por serviços ambientais, é poder financiar, subsidiar a conservação ou a restauração desses serviços providos pelos ecossistemas naturais ou modificados pelo ser humano. Ou seja, significa usar de instrumentos econômicos para garantir que aqueles que protegem ou conservam possam ter algum estímulo para proteção e restauração dos ecossistemas, que é diferente de um outro conceito que chama poluidor-pagador, ou seja, quem polui tem que indenizar os danos da poluição. Aqui nós estamos querendo premiar aquele que faz além do dever, porque, por exemplo, no caso de Mata Atlântica, teria que proteger 20% da propriedade. Então, quem protegeu 30% ou 40%, restaurou poder receber um tipo de benefício, um tipo de subsídio. E há diferentes formas de compensar ou fazer o pagamento pelos serviços ambientais. Mas, subjacente a tudo isso, está o conceito, então, da menor interferência no ambiente. Existe um conceito que se chama pegada ecológica. É o quanto que nós utilizamos do ambiente, medido em hectares, para produzir uma camisa, para produzir 1 quilo de arroz, o feijão que a gente consome na hora do almoço, o cafezinho que a gente toma. Tudo isso foi transformação do espaço para atividade agrícola, plantar o feijão, plantar o algodão, ter a energia da hidrelétrica. Então, a gente sabe quanto que a gente modificou de hectares do planeta, do país, quantas pessoas tem e faz uma divisão. A média mundial está em torno de 2 hectares, um pouquinho mais de 2,4 hectares por pessoa. Então, em alguns países é muito maior. Quanto menor a pegada ecológica... 2 hectares anuais? Desculpe, agora eu me atrapalhei, né? Não, você pode dizer 2 hectares de período. Não é 2 hectares, é por pessoa. 2,4 por pessoa. Digamos, é o que eu consumiria anualmente, para garantir o algodão para minha camisa, o feijão, a água que eu bebo, eu preciso, em média, 2,4 hectares por pessoa num ano.
quanto maior for a integridade e os cuidados ambientais no uso do território, no uso dos recursos naturais, menor a pegada ecológica. Quanto maior for o desperdício, menor for a reciclagem, maior a pegada ecológica, maior a emissão de gás de efeito estufa. Então, o conceito de pegada ecológica, que muitas vezes, quando é medido em quantidade de gás de efeito estufa e não em hectares, a gente chama de pegada de carbono, é uma forma de a gente mensurar, de medir quanto que nós, seres humanos, estamos usando do ambiente. Quanto melhor usarmos, ou seja, com menor desperdício, mais concentrado, menos a gente degradou. Então isso é muito importante ser incorporado num plano municipal, num plano estadual, num plano federal de mudança do clima, num plano de desenvolvimento sustentável. Esses conceitos, proteção de serviços ambientais, pegada ecológica, nos dão instrumentos importantes para adequar nossos planos. Quando nós falamos de proteger e premiar proteger os serviços ambientais e premiar aqueles que restauram a natureza e conservam a natureza, nós não estamos atribuindo um valor econômico à natureza no sentido direto, nem mercantilizando a natureza. O que nós estamos querendo mostrar é que existem custos adicionais nas atividades humanas que têm que ser pagos por alguém. Então, quando um agricultor orgânico produz sem inseticida um alimento que é mais saudável e polui menos o ambiente, ele tem um custo maior na sua produção do que um agricultor que usa muito pesticida. Então é justo a gente premiar o agricultor orgânico porque ele, na atividade dele, diminui o impacto na mortandade de peixes ou de insetos. Então, eu posso calcular qual é o custo econômico do agricultor orgânico porque ele está preservando e protegendo os serviços ambientais. E é o custo humano, o custo econômico humano que nós vamos pagar em função da proteção dos serviços ambientais, mas não estão mercantilizando a natureza. Bem, eu acho que há várias questões que nos levam a agir em relação às mudanças de clima. Um assunto que às vezes parece que muito distante, mas afeta o nosso dia a dia. Então, hábitos de consumo, rever hábitos de consumo, diminuir o desperdício no uso da energia, no uso da água, aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais, diminuir o desperdício e contribuir para que a gente degrade menos o ambiente. Nós vamos ter que mudar sistemas de produção. Precisamos de arroz, feijão, papel, madeira para fazer móveis. São plantios de espécies vegetais, algumas são feitas com monocultivo. Nós precisamos integrar métodos de agroecologia, de gestão da paisagem para garantir a diversidade de espécies, garantir a polinização na agricultura, na floresta natural e garantir a restauração e a capacidade dos ecossistemas proverem os serviços ambientais que a gente pede. O que nós precisamos fazer também, por exemplo, reciclar resíduos, embalagens plásticas, embalagens de papel e papelão, mas antes da reciclagem, talvez optar pelo consumo de bens que não tenham embalagens descartáveis, que sejam mais duráveis. Então, reduzir o consumo de bens descartáveis, reciclar, são práticas que podem ser feitas. Onde começar a fazer isso? Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, então, no escritório, reciclar papéis, separar recipientes para lixo orgânico, lixo reciclável e lixo que não é aproveitável, colocar nas escolas, nos escritórios, sensores de presença, então quando não tiver ninguém na sala, a luz desliga automaticamente. São tipos de pequenos gestos que ajudam a economizar recurso natural e, portanto, prevenir e mitigar o aquecimento do planeta.